Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães. Vamos falar sobre previsão do tempo, vamos entender como é que fica essa quinta-feira, dia 6 de fevereiro, como ficam os dias a seguir e mais ainda entender os efeitos do Laninha e como que o clima está se comportando e se comportou ao longo do mês de janeiro, tipo um balanço, se assim a gente pode dizer. E para isso, quem está aqui com a gente hoje é a Desirê Brand, que é meteorologista da Notus. Seja muito bem-vinda, Desirê. Obrigada, Letícia. Olá a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso aqui do Notícias Agrícolas. E antes da gente começar o bate-papo, Desirê, eu queria falar com você que está aí do outro lado da telinha, você que está nos assistindo, seja pelo site noticiasagricolas.com.br, seja pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Nosso canal de comunicação está aberto. Mande as suas dúvidas, lembrando sempre de falar de onde que você acompanha essa transmissão, a cidade, o estado. A gente vai carregando as dúvidas então para o final do nosso bate-papo, para daí a gente trazer essas questões para a Desirê. Pode falar também se está chovendo aí na sua região, como é que está o ritmo da colheita, como que o clima está impactando as lavouras por aí, porque é claro, informação boa é informação compartilhada e a gente está aqui para dialogar com você, produtor rural. Desirê, antes de tudo eu queria saber com você a respeito do Laninha e de como que foi o mês de janeiro, como que a gente viu as temperaturas em janeiro e como que a gente viu os efeitos do Laninha ou não viu? Exatamente, praticamente não vimos, né? Falando agora em termos globais, né? O janeiro foi considerado o mês mais quente da história. E só para vocês terem ideia, 2024 foi o ano mais quente da história, com uma anomalia de 1,6 acima do período pré-industrial. E a gente conseguiu ultrapassar essa marca agora em janeiro, 1,75 acima do período pré-industrial. E se acreditava, né, que com a presença do fenômeno Laninha, porque o que, que é o fenômeno Laninha? É o resfriamento do Pacífico na sua porção equatorial, a área mais extensa ali do Oceano Pacífico. E por ser o maior oceano da Terra, se ele esquenta ou se ele esfria, ele traz grandes efeitos para o comportamento da atmosfera. Então, os especialistas, eles acreditavam, né, e nós, meteorologistas mesmo, acreditávamos que com a presença do fenômeno Laninha, com o resfriamento do Pacífico em sua porção equatorial, teria um abrandamento, né, dessa elevação da temperatura global, né? E não tivemos. É um Laninha que demorou para o NOAA bater o martelo, né? Ele bateu o martelo agora em janeiro, temos um Laninha. Então ele veio muito moroso, muito fraco. Ele deve se manter ainda nesses próximos meses, até o outono, na verdade. No outono mesmo ele já enfraquece muito e deixa de ser. E a expectativa é que seja um fenômeno, deve se manter aí esse fenômeno com fraca intensidade. Aqui no Brasil, em alguns momentos, a gente vai sentir os efeitos do fenômeno Laninha, já já eu falo a respeito disso, mas de qualquer forma, esse Laninha não foi o suficiente para segurar a temperatura do planeta. Então, batemos aí o janeiro mais quente da história, Letícia. Me diga uma coisa, vamos começar falando então sobre esses efeitos do Laninha, quando que eles vão começar e se eles já começaram de alguma maneira a se manifestar aqui no Brasil, né? Quando que a gente deve ver um pouco mais de intensidade ou se essa intensidade do Laninha deve ser um pouco mais moderada nesse ano de 2024 aqui, quais são as previsões, quais são os cenários que dá para se prever nesse momento? Bom, vamos lá. Agora, em janeiro, principalmente, nós vimos de uma forma, aqui no Brasil, tá, pessoal? Eh, a gente sentiu aí os primeiros efeitos do fenômeno, ainda que seja um fenômeno de fraca intensidade. Quando se fala em laninha no Brasil, no verão, principalmente os gaúchos já ficam bem apreensivos, né, e com toda razão, porque normalmente quando se tem laninha,
ele joga a chuva para as áreas mais ao norte do país e inibe a chuva para as áreas mais ao sul do Brasil. E a gente viu isso de forma muito clara agora no mês de janeiro. Inclusive, eu trouxe aqui, ó, um mapa que mostra exatamente como que se comportou o nosso mês de janeiro. Ele começou com a chuva muito concentrada. Esse vermelho aqui do mapa são os maiores acumulados de chuva, tá? Do lado esquerdo é a chuva acumulada. Do lado direito é a anomalia, o quanto essa chuva ficou acima ou abaixo da média. E quando a Uhum. gente olha para o desenho desse mapa, claramente a gente vê uma distribuição clássica de laninha, né? Com chuva acima da média para a metade norte do Brasil e abaixo da média nas áreas mais ao sul do país. O janeiro começou com muita chuva no centro e norte do Brasil, ainda com um resquício do final de dezembro, que também foi marcado por bastante chuva nessas regiões. E antes mesmo de terminar a primeira quinzena do mês de janeiro, a chuva já havia ultrapassado a média histórica entre norte de Minas, o Matopiba. Inclusive, a última vez que eu estive com vocês aqui no Notícias Agrícolas, a grande preocupação ainda estava ali no Matopiba, muitos produtores pedindo pela chuva e eu avisava, calma que ela vai chegar. E chegou mesmo, ultrapassou a média histórica logo na primeira quinzena do mês. Enquanto isso, o sul sentia muita falta dessa chuva, né? Até porque o comportamento da chuva no Brasil é assim mesmo, funciona como uma espécie de gangorra. Se estiver chovendo muito nas áreas mais ao norte do Brasil, certamente essa chuva vai faltar nas áreas mais ao sul do país. Em meados de janeiro, até voltou a chover no centro e sul do Brasil, mas foi algo muito pontual, longe, né? Nada comparável a tudo que já havia chovido na metade norte do país. E para fechar o mês de janeiro, tivemos a formação da famosa ZACAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul, que nada mais é do que uma frente fria que fica parada ali na altura da costa do Sudeste, concentrando a umidade numa faixa que vai do Sudeste até a região Norte. Claro que a gente sempre fala que é melhor chover do que não chover, e principalmente os gaúchos falam isso nesse momento, né? Só que essa chuva em demasiado acabou trazendo um grande desafio para os produtores ali do centro e norte do Brasil. Primeiro que esse tipo de chuva mais persistente, com muita nebulosidade, acaba diminuindo as horas de sol, né? E isso acaba trazendo risco para o surgimento de doenças. E além disso, é claro que acaba dificultando os trabalhos em campo. E naquele momento, inclusive atendendo alguns clientes aqui na Notus, a grande preocupação era pelo amor de Deus, Desirê, em fevereiro vai dar uma parada essa chuva que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa colher. E já havia, assim, uma expectativa de redução da chuva e a gente já está observando isso nesta semana. Só que assim, Letícia, prepare o ventilador, o ar-condicionado, porque olha, a temperatura vai subir bem nesses próximos dias na porção central do Brasil, até porque nessa época do ano, né, devido à posição da Terra em relação ao Sol, estamos em pleno verão. Então, se não chove, se não forma nebulosidade, isso não regula a temperatura, não segura a temperatura. Então, a temperatura aumenta bastante ao longo do dia e não dá tempo durante as noites de diminuir essa temperatura a ponto de dar aquela refrescada noturna, não. Então, noites e madrugadas bem abafadas, tardes ensolaradas e com temperaturas altas, tudo isso agora principalmente para a porção mais central do país. Por um lado, essa trégua na chuva vai favorecer a entrada em campo, né, para as atividades em campo. O pessoal do Matopiba, principalmente da Bahia, vai ter um sustinho aí, vai falar, ué, acabou a chuva? E agora? Será que não volta mais? Mas volta sim, já já eu vou mostrar como é que fica aí, como é que ficam as próximas semanas, né? Mas voltando a falar do Laninha, Letícia, quando a gente olha para esse mapa, a gente vê um padrão típico de laninha, né? Então a gente já sentiu os primeiros efeitos do fenômeno. Aí uma grande preocupação é o seguinte: e se atrasa a colheita, atrasa o plantio de quem? Do milho. E aí esse milho pode depender de um prolongamento de umidade, né, do nosso período úmido. Será que vai cortar antes a chuva? Não, a expectativa é que a gente tenha chuva e uma chuva boa para as principais áreas produtoras de milho do Brasil, pelo menos até meados do mês de abril. E olha, digo para vocês que esse ano, eu até brinco, né, que tem produtor que me pergunta assim, do Triângulo Mineiro principalmente, tem muitos. Desirê, esse ano vai ter aquela chuva de maio para dar aquela finalizada, aquela fechada no milho, né?
E normalmente chuva em maio é uma questão de sorte, né? Então eu Uhum. sempre falo, vocês querem sorte para maio, né? E esse ano parece que a gente vai ter sorte, viu? Por quê? Uma das características também do Laninha é adiantar a entrada de ar frio pelo Brasil, massas de ar polar avançando de forma mais continental, com um jeitão de outono, inverno, sabe? Claro que eu não, pessoal, não estou falando de geada, tá? Mas a gente já começa a ter uma mudança ali no padrão de temperatura, já a partir de meados de abril em diante. Isso vai trazer um refresco para as noites, né? A temperatura deve começar a baixar mais durante as noites, o que deve favorecer o metabolismo do milho, por exemplo. Tem até a expectativa de algumas noites com formação de orvalho, então essa presença de umidade também ajuda ali na finalização de algumas lavouras. E com a entrada desses episódios frios, isso pode favorecer a formação de algumas nuvens de chuva ainda, tá? Então, em maio, inclusive, alguns modelos estão insistindo em alguns episódios de chuva para o sudeste, para o centro-oeste, até mesmo o estado de Mato Grosso, Goiás. Claro que a gente não pode pegar essa chuva de maio e esperar que ela seja uma chuva com cara de janeiro e fevereiro, né? Vão ser pequenos episódios, mas que podem muito bem finalizar aí uma lavoura de milho, podem ajudar nessa finalização. E a boa notícia, é claro, que com essa expectativa de uma chuva ou outra no mês de maio, é que não tem risco de um corte antecipado de chuva na porção central do Brasil, tá? Então, claro que existe uma grande preocupação, a gente não pode atrasar muito a entrada do milho, né? Mas tem essa condição, pelo menos, de umidade. Agora, para as áreas mais ao sul, como Paraná, MS, né? Aí essas regiões já devem ficar mais atentas ao calendário agrícola, por quê? Eu acabei de falar, né? Uma das características do Laninha é fazer o frio mais cedo. Então, se atrasa muito nessas regiões, se perde muito a janela ideal, aí já começa a entrar no risco de geada mesmo, tá? Claro que em algumas áreas mais altas, em alguns pontos, né? São pontos mais isolados, mas a gente não pode deixar de dar esse risco para as lavouras que estiverem atrasadas entre São Paulo, MS e Paraná, tá bom? Então, tem o lado bom da história aí, da gente ter um laninha, ainda que seja fraco, a gente pode sentir esses efeitos. O primeiro deles a gente já sentiu, que é essa distribuição da chuva. E o segundo deles pode ser o prolongamento aí da umidade, que pode fechar aí as lavouras de milho, né? Finalizar de uma forma mais favorável as lavouras de milho, mas atenção, principalmente estados mais ao sul, porque se perder muito essa janela do plantio, isso pode trazer o risco para a formação de geadas, tá? Então, fiquem atentos aí ao calendário, né? O ideal é que se plante assim que der, né? Porque para tentar fugir desses riscos, Letícia. Perdão. E Desirê, quando a gente olha então para essa situação, a gente vê, né, você explicou muito bem, de maneira muito didática, né, essa clara expressão do Laninha e vai ter essa reversão. Eu queria saber, reversão, por assim dizer, né, essa trégua nas chuvas na região centro-oeste e uma chegada de chuvas de alívio no sul do país. Por quantos dias mais ou menos essa condição vai durar até que a gente volte a ver novamente o Laninha ali se manifestando novamente aqui no Brasil? Isso mesmo, até que a gente volte a ver o Laninha se manifestando, porque nesse momento, com o Laninha enfraquecido, inclusive, é claro, o Pacífico ele está mais frio, tá? Ele se mantém frio, mas alguns parâmetros do Laninha, eles estão bem enfraquecidos nesse momento. E aí, com esses parâmetros mais enfraquecidos, outras variáveis atmosféricas acabam ganhando a briga, né? Então, é diferente, por exemplo, da safra passada, em que a gente teve um El Ninho forte e foi ele quem ditou as regras. Vai chover aqui, não vai chover ali, sou eu que mando, não tem outra variável para mudar essa situação, né? Agora, esse Laninha, ele é fracote, e em alguns momentos ele perde a força dele ali para influenciar a atmosfera aqui no Brasil. Então, tem outras variáveis atmosféricas que agora devem favorecer a chuva nas áreas mais ao sul do Brasil. Até vou falar o nome dessas variáveis, né?
é claro que é algo muito técnico, mas, por exemplo, a oscilação Madden-Julian, né? Qualquer dia com mais tempo eu explico aqui como é que funciona a tal da Madden-Julian, mas agora ela entra numa fase mais favorável à chuva para as áreas mais ao sul do Brasil nesses próximos dias. E temos outra variação também, chamada de índice de oscilação antártica, que nesses próximos dias, de forma bem breve, esse índice fica negativo. E ele estando negativo, ele também corrobora aí com a ideia da chuva para as áreas mais ao sul, tá? Então, o Laninha desliga o botão dele e aí acende aqui o botão a gente aperta o botão de outras variáveis para atuar. Só que depois disso, essas variáveis perdem força e aí entra em ação os efeitos do Laninha novamente, tá? Não de forma muito efetiva, viu, Letícia? Uhum. Porque estamos falando de um Laninha fraco. Então, não vai ficar concentrada a chuva só no norte e o sul com seca extrema, né? A gente até acredita, eu conversando inclusive com o Paulo Etchutchuri, a gente até conversou a respeito disso, e o sentimento que a gente tem é que a gente já sentiu o pico, né? Pelo menos em relação à quantidade de chuva para as áreas mais ao norte do Brasil. Ainda vai chover bem nessas áreas, como eu falei, vai voltar a chover no Matopiba, mas não vai ser diferente, não vai ser tão significativa esse padrão de muita chuva para o norte e praticamente sem chuva no sul. Bom, de qualquer forma, vamos ao que interessa, porque eu separei aqui alguns mapas semana a semana, tá? Para as próximas 6 semanas, para a gente ver como é que vai se comportar a chuva aqui no Brasil. Então, esse Maravilha, primeiro vamos lá. mapa aqui. Esse primeiro mapa aqui é do dia 7 ao dia 13 de fevereiro. Então, ó, aqui do lado esquerdo da nossa tela, tem a previsão de chuva acumulada. No meio, nós temos a anomalia. Em azul é chuva acima da média, em vermelho abaixo da média. E aqui do lado direito, esse mapa aqui, ele é interessante, Letícia, a gente observar, porque ele nos conta como que o modelo de previsão está se comportando, o que que a previsão está sinalizando. Então, ele dá a diferença da previsão de hoje em relação à previsão de ontem, né? Então, de ontem para hoje, o modelo tirou um pouquinho de chuva aqui entre Mato Grosso do Sul e aumentou para as áreas mais ao norte, aumentou também entre a Argentina e o Uruguai. Tá bem fraquinha essa diferença, tá? Então, eu só usei esse mapa aqui, essas cores aqui, para explicar para vocês para que serve esse mapa aqui. De qualquer Certo. forma, é uma pequena diferença, então os modelos eles estão muito em linha, eles estão bem consistentes nessa ideia agora da chuva começar a descer para as áreas mais ao sul do Brasil. Então vamos voltar aqui do lado esquerdo da tela, que é a quantidade prevista. Aqui para a faixa norte do Brasil, continua a chover bastante, a gente tem a atuação da zona de convergência intertropical, que é o sistema comum para essa época do ano, provocador de chuva nessa faixa norte do Brasil. A gente não vê mais o corredor de umidade aqui entre o sudeste e o centro-oeste do país. Inclusive, ó, só para a gente comparar, olha como está diferente. Eu vou pegar o mapa de fevereiro. Ó. Esses são os primeiros dias de fevereiro. A gente enxerga direitinho aqui, né, a faixa de nebulosidade, chuva volumosa, né, desde a costa do sudeste até a região norte do Brasil. E depois, olha só, para os próximos dias, como some, né, esse corredor de umidade. E aí, olha, o centro do país com chuva abaixo da média para esse período, não é abaixo da Uhum. média do mês, não, tá? É para esse período. Para essa região entre Goiás, Mato Grosso, essas áreas aqui, o pessoal vai trabalhar, vai entrar em campo, né? Vai aproveitar agora o momento para colheita. O Matopiba pode sentir falta da chuva e até trazer uma certa tensão, porque olha só a próxima semana, também se mostrando com pouca chuva entre Minas e Bahia. Tocantins já tem um pouquinho mais de umidade, e olha aqui o sul, ó, com chuva acima da média para o Rio Grande do Sul, tá? Então, realmente o corredor de umidade, ele descendo aqui, ó. Antes ele estava bem entre a costa do Sudeste e a região norte. E agora, se você olha aqui o nosso mapa, a gente vê o corredor de umidade da Amazônia descendo em direção ao Rio Grande do Sul, a Argentina também, então contribuindo aqui para a chuva nas áreas mais ao sul do Brasil, tá? Esse é o período de 14 a 20 de fevereiro. Então, Então, essa semana. Oi, só te pois não, Letícia. interrompendo um minutinho, então, Desirê. Então, a gente tem, a partir dessa semana agora, a gente já tem um comecinho de chuvas já chegando ali para o Rio Grande do Sul. E para a próxima semana, entre 14 e 20, essas chuvas devem se intensificar no sul do país.
Isso, ela se intensifica no sul do Brasil, tá? E agora, vamos ver a próxima semana como que se mantém isso, tá? Então, pelo menos até o dia 20, a gente tem uma condição melhor para as áreas mais ao sul do Brasil. Depois do dia 20, do dia 21 ao 27, o corredor de umidade, aos poucos, ele volta a se posicionar entre o sudeste e o centro-oeste. Mas veja que não deixa de chover nas áreas mais ao sul, e é até dentro da média histórica para o sul do Uhum. Brasil. Essa distribuição, inclusive, é normal nessa época do ano, tá? Mas dá uma reduzida aqui de chuva, sem deixar de chover, sem deixar de ter umidade para as áreas mais ao sul. Ó, até o dia 27 de fevereiro, tá? Esse mapa. Depois, ó, de 28 de fevereiro até o dia 6 de março, aí forma mesmo o corredor, a chuva volta a ganhar força. Ó, o Matopiba ganhando chuva de novo, tá? Então Uhum. volta a chover também. Deixa eu até voltar aqui para a gente falar um pouquinho mais do Matopiba, ó. Aqui de 21 a 27 de fevereiro, retornando aos poucos a chuva para o Matopiba, tá? Tocantins principalmente, Maranhão, Piauí. Bahia não é tanta chuva, mas já tem uma umidade, né? Depois, ó, o corredor voltando aqui, ele acaba sustentando, até espalhando um pouco mais essa chuva aqui para Bahia, para o Tocantins e para o sul do Brasil, sem deixar de chover, tá? Agora aqui, ó, de 7 a 13 de março, corredor de umidade se mantém ali bem consolidado. As áreas mais ao sul, com chuva, pouca chuva, mas com chuva, né? Pelo menos tem alguma umidade para acontecer. E para a gente fechar aqui as nossas 6 semanas, indo até o do dia 14 ao dia 20 de março, o corredor de umidade aqui entre o Sudeste e a região norte do Brasil tem chuva para o sul, tem chuva para a Argentina, para o Paraguai. É claro que o volume não é tão expressivo assim. Imagina que de 14 a 20, né? A gente considera aí 7 dias, e se a gente olhar aqui na escala do mapa, dá algo em torno de 20 a 30 milímetros distribuídos em 7 dias, né? Então, assim, é claro que é uma chuva mais fraca se a gente compara com as demais áreas do Brasil, mas ainda tem uma condição de chuva. Quando a gente olha para a distribuição do mapa, tem também um pouquinho de laninha aqui, né? Que é o quê? Os maiores acumulados para o centro e norte. Mas para as áreas mais ao sul, não seca completamente. Então, a gente tem ainda alguns episódios de chuva para as áreas mais ao sul do Brasil. Certo, então vamos lá, vamos começar a destrinchar essas informações, portanto, Desirê. O pessoal que está aqui no Centro-Oeste, aliás, você que está nos assistindo aí, hein, vai mandando as suas perguntas aqui no nosso chat. A gente já tem aqui a pergunta do Mauro. Mauro, já já a gente traz a sua dúvida aqui para Desirê, a gente vai levando as dúvidas e os questionamentos mais para o final da conversa. Então, você que está nos acompanhando, aproveita, manda a sua dúvida, conta para a gente também nos comentários como é que está o clima aí na sua região. O pessoal ali no Mato Grosso, por exemplo, Desirê, que estava até com alertas da Defesa Civil para algumas regiões, para algumas cidades com muita chuva, vai conseguir colher, vai conseguir quantos dias de janela a gente consegue ali entre Mato Grosso, entre Goiás, a gente consegue travar alguns dias para dar respostas para essas pessoas de quanto que eles vão conseguir acelerar de colheita? Vamos lá, ó. Eu vou até. Será que eu consigo mostrar a imagem de satélite aqui para vocês? Vamos tentar. Aqui tudo Vamos a tentar. gente tenta fazer em Tudo a gente nome da tenta nossa aqui, ó. audiência, que é super qualificada aqui no Notícias Agrícolas. Olha aqui, vocês estão enxergando minha tela com imagem de satélite? A produção consegue responder isso para você, Sim, sim, Letícia? sim. Coloquei. Então tá, coloquei aqui, ó. Antes, a gente via aqui nessa imagem de satélite um corredor bem formado, né, com céu bem carregado, entre o Sudeste, o Centro-Oeste e a região Norte. Essa área aqui estava fechada, tá? De nebulosidade, de chuva persistente, volumosa. Isso realmente foi um grande desafio. Agora a gente tem essa abertura. Essa área mais escura aqui, ó, da nossa imagem de satélite, é onde já tem grandes aberturas de sol, tá? Então aqui a gente já tem o tempo mais firme. O corredor, ele desceu para as áreas mais ao sul, o corredor de umidade, ó, ele está aqui, ó. Eu não sei se vocês enxergam o meu mouse também, Uhum, dá mas para ver ó, o sim. corredor então tá bom. Então olha aqui, ó, o corredor, ó, ele tá direcionado para o sul. E aí aqui está entrando uma área de alta pressão que está inibindo a chuva nestas áreas, tá? Então a gente já tem uma condição melhor, tá, para entrar em campo, para trabalhar. Então já temos essa condição. E agora o que nos resta é saber por quanto tempo isso vai se manter, né? E Essa é a aí de pergunta de acordo. US$ 1 milhão, Desirê.
Vamos lá. Olha, aqui nesse mapa que a gente observa a previsão de chuva para esses próximos dias, esse mapa vai do dia 7 ao dia 13. Então, pelo menos 7 dias a gente tem aqui com pelo menos uma redução da chuva, e quando essa chuva vier, ela vai ser intercalada por períodos maiores, né, de tempo firme. E quando ela vier, ela vai ser rápida, aquelas pancadas, é a famosa chuva de manga que o pessoal fala. Então chove num canto da fazenda, no outro não. Um dia chove aqui, chove ali, mas é bem uma chuva de curta duração, em pontos mais localizados, o espaçamento da chuva entre um episódio e outro fica maior, tanto que a temperatura deve subir bem. Então, essa condição a gente já enxerga aqui entre Minas, Goiás, a região leste aqui do estado de Mato Grosso, o noroeste de Mato Grosso. Aliás, eu até, para os produtores do estado de Mato Grosso, oeste e norte do estado, há uma expectativa de redução da chuva, mas não vai ser como Goiás, por exemplo, tá? Em MT, os produtores devem ficar um pouco mais atentos. Tem redução de chuva, eu até dou uma dica, viu, Letícia? Eu sei que muitos têm aplicativos de meteorologia que eles observam ali quando que tem previsão de chuva. Então, nesse momento agora, qual que é a dica? Olhar, claro, a quantidade de chuva, mas dar atenção também para a previsão de temperatura máxima. Se a temperatura máxima está subindo mais, né, do que os outros dias, significa que aquele período ali com a temperatura máxima mais alta e com a redução de chuva é um período mais favorável aos trabalhos em campo. Por quê? Porque vai ter mais horas de sol, mais horas de Uhum. tempo firme, né? Então, não para completamente a chuva no norte e oeste de Mato Grosso, mas tem sim esses períodos de redução e que devem ser favoráveis aos trabalhos. Bom, mas voltando à nossa pergunta de ouro aqui, até o dia 13 a gente tem essa condição mais favorável. E aqui a gente ainda tem também, ó, do dia 14 ao dia 20 de fevereiro, tá? Aqui a gente tem também uma condição bastante favorável aos trabalhos em campo, no Cerrado Mineiro, na região ali de Goiás, o leste de Mato Grosso, redução também de chuva em boa parte de Mato Grosso. Uhum. Como eu falei, não é como Goiás, mas tem sim alguns períodos mais favoráveis. Agora, depois disso, volta a formar o corredor. Ah, vai ser Zacas? Vai ser igual janeiro? Não. Ainda assim, Letícia, a gente vê a chuva acontecer, só que o corredor de umidade ele volta a se formar, a gente vai ter novamente essa área preferencial de chuva entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil, mas aí é uma outra qualidade de chuva. É uma chuva mais com condições mais tropicais, eu diria, né? Então, o sol aparece pela manhã, esquenta e vem aquela pancada à tarde que é mais rápida, tá? Uma chuva de curta duração. Então, mesmo voltando a chover ali no final de fevereiro, nos últimos 10 dias de fevereiro, não vai ser nada comparável ao que o produtor rural viveu nesses últimos dias de janeiro e início de fevereiro, tá? Não Tá. tem previsão de invernada, resumindo aqui, tá? Então, assim, período ideal, pelo menos até o dia 20, de hoje até o dia 20, período mais ideal. Depois do dia 20 não dá mais? Dá, mas com mais cautela, tá? Porque alguns dias pode chover, né? E aí o produtor deve ficar mais atento e usando aquela dica que eu dei aqui. Olha para a previsão, para os próximos dias. Quando que a chuva vai acontecer, porém, em menor quantidade e com a temperatura mais alta? Né? Isso sinaliza que a gente vai ter mais horas de tempo firme. E Desirê, aproveitando o gancho aqui que a gente está falando do Centro-Oeste, que você pontuou bastante do estado de Goiás, eu estou aqui com uma pergunta do Carlos Renato, mandando bom dia. Bom dia, viu, Carlos? Ele pergunta da previsão para Jataí, no estado de Goiás. Jataí, o pessoal bastante ali preocupado como é que vai ficar a produção. Um grande município aí, produtor de grãos. Importante área produtora, Jataí, já estive por lá também, Jataí. Um abraço para vocês. Bom, também Jataí há uma condição bastante favorável para os trabalhos em campo nesses próximos dias. Olha o nosso mapa aqui, como é que ele está, ó. Há uma redução de chuva, não é ausência total. Uma hora ou outra pode cair uma gotinha aqui, outra ali, né? Mas é algo muito diferente dos últimos dias, tá? Então, uma condição bastante favorável nesta semana, também do dia 14 ao dia 20, né? Tem também uma condição favorável para essas regiões, e depois do dia 20, voltando a chover, ali a gente pode ver volumes em torno de 70 milímetros em 7 dias de chuva, né? Então a gente
gente, vamos dizer que tem 10 milímetros por dia. Claro que não é exatamente assim, né? Um dia vai chover mais, outro dia vai chover menos. Mas como eu falei, Carlos, usa essa dica aí. Olha para os períodos em que a chuva reduz, dificilmente ela se ausenta completamente, né? Afinal de contas, estamos no verão, mas olha para os períodos em que a chuva reduz e a temperatura aumenta, né? A temperatura máxima. Então, isso é um sinal de um período maior ali de tempo firme entre uma chuva e outra. E quando a gente olha para a região sul do país, né, pegando ali Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente já tem no Rio Grande do Sul, e isso eu sei porque eu fico observando os alertas da Defesa Civil de lá, algumas chuvas muito pontuais, aquelas tempestades bem com cara de verão, Desirê, mas as chuvas mais generalizadas. E aí, ó, eu tô aqui com o pessoal, com o Mauro Mercúrio, ele tá perguntando de Caloré, no Paraná, como que vai ficar, se vai dar uma trégua para poder colher a soja, porque por lá em Caloré tá com chuva. Então eu queria saber, para a região sul como um todo, se a gente puder destrinchar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como que a gente vai ver ali esses Sim. estados que também concentram ali boa parte da produção de grãos e produção de proteína animal também. Um abraço para vocês aí que são do sul do país. Olha, o sul do Brasil, por enquanto, não tem aquela chuva generalizada, aquela chuva parelha, né? Isso a gente vai enxergar, especialmente nesse período aqui, ó, de 14 a 20 de fevereiro. Vai ter uma frente fria mais bem configurada, que vai avançar, e aí ela, em conexão com esse corredor de umidade da Amazônia, vai espalhar mais a umidade pelos 3 estados do Brasil. Essa é a chuva boa para recuperação de umidade do solo, uma chuva que garante aí uma condição melhor, né, em relação à presença de umidade no solo. Agora, muita atenção agora nesses próximos dias, porque está muito quente. Então, a gente tem a combinação do calorão, a presença de umidade que está começando a se voltar para o sul, e aí qualquer sistema que se forme, seja uma área de baixa pressão, seja uma frente fria se aproximando, isso tem um grande potencial para a formação de nuvens muito carregadas. Então, pode não ser uma chuva volumosa e abrangente, mas é aquela chuva perigosa, né? Aquela chuva que vem em forma de tempestades, com ventania, com muitas descargas elétricas, tá? Então, sobretudo esses primeiros episódios de chuva, com essa mudança no padrão, né, da umidade no Brasil, eles virão na forma de tempestades. Depois a gente tem aí uma chuva que pode se espalhar um pouco mais pelos 3 estados da região sul do Brasil. É aquela chuva que é mais favorável, né, às áreas produtoras da região sul do país. Ou seja, em resumo, né, Desirê, a gente vai ter ali os próximos dias até o final do mês de fevereiro dessa inversão, né, essa pausa na chuva ali no centro-oeste, chuvas chegando para o sul do país, Matopiba tem um sustinho ali, vai dar uma pausa, mas volta a chover por lá. E aí eu queria saber, Minas Gerais, o pessoal ali do café, São Paulo, o pessoal da cana-de-açúcar, o pessoal da laranja, como que a gente olha aí e também traz essas informações para esse setor produtivo, que a gente fala bastante do pessoal de grãos, vamos falar também do pessoal das outras culturas. Teve bastante chuva justamente nessas regiões nesses últimos dias. O corredor de umidade ficou praticamente em cima destas áreas, né? São Paulo, a região da Mogiana Paulista, a região de Minas Gerais, o Triângulo, o Cerrado também, mas foi direcionado ali para aquelas regiões, tá? Então, choveu bastante, tem umidade presente no solo. Então, essa trégua que a chuva dá agora não é tão preocupante. Por quê? Porque vai voltar a chover e aí deve manter aí uma manutenção da umidade que já foi adquirida para essas áreas produtoras entre São Paulo e Minas Gerais, tá? Então é claro que preocupa, nossa, muito calor, é claro que a planta sofre, né, com dias consecutivos de muito sol e pouca chuva e temperatura muito elevada, né? Mas deve voltar a chover sim, depois do dia 20 o corredor de umidade volta a se posicionar, contemplando essas regiões com bons volumes de chuva. Não vai ser um volume como o que aconteceu entre janeiro e comecinho de fevereiro, né, a virada do mês agora, mas tem essa trégua da chuva agora, mas tem o retorno dela previsto sim para depois do dia 20. E só para a gente contextualizar, você falou a respeito da cana-de-açúcar, por exemplo, né? Então, essa condição do laninha, né, ainda que seja fraco, né, ele traz aí o prolongamento, né, da umidade, então a gente ainda tem episódios de chuva que podem
podem beneficiar essas lavouras. Para o café pode ser um pouquinho complicado, porque chover em maio nem sempre é um bom momento para a gente ter alguma chuva em áreas do café, que isso pode bagunçar um pouquinho o ciclo dessas plantas, né? Então, se por um lado essa chuva pode fechar bem uma lavoura de milho, por outro lado, pode trazer uma certa preocupação para os produtores de café ali no decorrer do mês de maio, tá? Mas vai ser algo bastante pontual, não é nada muito significativo, não, em relação a essa chuva que está prevista para o mês de maio, Letícia. Perfeito, Desirê. Muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Notus são sempre muito bem-vindos. Eu sempre comento aqui que a previsão do tempo, a gente procura trazer sempre meteorologistas de gabarito para trazer essas informações, pensando exclusivamente não só nas informações do clima em si, mas também direcionar para as regiões produtivas. Vocês fazem isso com maestria. Desirê, muito obrigada. Eu quem agradeço e o nosso time da Notus, fica sempre à disposição para atendê-los. Muito obrigada e mais uma vez foi um prazer. Tá aí, estivemos com a Desirê Brandt, que é meteorologista da Notus, nos trazendo as informações do clima, não só para hoje, para esta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, mas também ao longo das próximas 6 semanas. A Desirê fez uma previsão bastante estendida, basicamente a questão do Laninha, né, que seca um pouco os estados do sul do país e traz as chuvas mais para o norte. A gente vai ter uma certa reversão nessa tendência ao longo dos próximos dias, principalmente até o finalzinho de fevereiro. Então, o que a gente deve ver são chuvas chegando com um pouco mais de intensidade para o sul do país, dando uma trégua naquela seca extrema que o pessoal da soja está vendo, e está vendo a soja ali sofrendo bastante com essa estiagem, e o pessoal do centro-oeste que está sofrendo com a colheita da soja, está com a soja atrasada ali no campo e até em alguns pontos perdendo a qualidade por causa do excesso de chuvas. Ali no ponto, né, nesse ponto do centro-oeste, vai ter essa trégua nas chuvas e o pessoal vai poder aqui, ó, acelerar a colheita. Então, vai ser esse momento de reversão até o final de fevereiro. A partir de março, esse padrão de laninha, ele vai voltando. Então, o pessoal também do Mato Piba, que vai ter um susto com um pequeno corte nas chuvas, fiquem tranquilos que essas chuvas voltam, segundo a Desirê. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.